O vácuo quântico, um mar de mistérios e possibilidades. Você já imaginou o vácuo do espaço não como um nada gelado, mas como um oceano borbulhante de energia, um palco para as mais estranhas danças quânticas? Muitos sonharam em colher essa energia para naves estelares, ou até mesmo para criar motores de dobra. Mas a realidade, embora fascinante, é um pouco diferente. Não podemos simplesmente colher essa energia para construir nossas naves, mas podemos fazer algo igualmente, se não mais, surpreendente. Teletransportar energia quântica através do vácuo quântico, sem que ela precise atravessar o espaço intermediário. Parece coisa de ficção científica, não é? Prepare-se, porque a teleportação de energia quântica, QET, é o mais perto que chegamos dos feixes transportadores. Mas quão perto é isso? Os segredos inesperados da energia. As leis da física são claras em alguns pontos. A energia não pode ser criada do nada, e nada pode viajar mais rápido que a luz. O universo é um guarda implacável dessas regras, mas, curiosamente, ele parece ter um ponto fraco por brechas. Por exemplo, é perfeitamente aceitável extrair energia do vácuo, desde que você coloque energia em outro lugar. E sim, é possível que essa energia se transfira entre dois lugares distantes, sem que ela precise atravessar o espaço intermediário. Parece coisa de ficção científica, não é? Prepare-se, porque a teleportação de energia quântica, QET, é o mais perto que chegamos dos feixes transportadores. Mas quão perto é isso? Desvendando a teoria. A Alice e o Bob quânticos. Para entender a QET, precisamos de uma pequena aula de teoria, mas prometo que vai ser divertido, com a ajuda dos nossos físicos teóricos favoritos, ou seriam hipotéticos, Alice e Bob. Tudo começa no laboratório do Bob. Ele criou um par de qubits emaranhados, A e B, também conhecidos como um par de Bell. Aqui, a informação quântica está na direção do spin quântico, para cima ou para baixo. Nesses qubits emaranhados, o spin de cada partícula é indefinido. É uma superposição quântica de ambos os estados. A única coisa que se sabe é que os spins de A e B são opostos. Alice passa, pega o qubit A, volta para o laboratório dela e mede seu spin. Digamos que ela meça para cima. Como esse é um par emaranhado, o qubit B não tem escolha, ele assume o valor para baixo. Em outras palavras, a função de onda do par de Bell colapsa de para cima e para baixo e para apenas para cima e para baixo. Alice liga para o Bob, avisa que ele tem um qubit para baixo e ele confirma com uma medição. Pode parecer um truque simples, mas fica muito mais interessante se Alice escolher direções diferentes para a sua medição. Por exemplo, medindo esquerda-direita, o que garantirá um spin para a esquerda ou para a direita, e o dele ainda será oposto, mas em um eixo diferente. Essa é uma influência real, supraluminal ou não local, e esse tipo de experimento é chamado de teste de Bell. Já falamos sobre isso antes. Embora existam correlações entre a escolha do eixo de medição de Alice e as leituras de Bob, ainda não é possível enviar informações mais rápido que a luz dessa forma. Essas correlações só podem ser vistas quando Alice comunica a Bob suas saídas de medição ou suas escolhas de eixo. Ainda assim, é estranho, assustadoramente estranho, para citar Einstein. Mas podemos tornar o emaranhamento ainda mais estranho. Alice poderia fazer sua metade do par de Bell interagir com um novo qubit independente, de modo que o qubit de Bob assuma o estado quântico desse novo qubit, enquanto a versão mantida por Alice é destruída. É como se o estado quântico do novo qubit fosse teletransportado. Mas, novamente, Bob só pode acessar esse estado quântico depois de receber informações clássicas sobre a interação de Alice. Isso é a teleportação quântica regular, e já foi alcançada várias vezes em experimentos, com transferência de informações quânticas em centenas de quilômetros e até mesmo entre a superfície da Terra e um satélite. Da informação à matéria, o salto para a energia. Mover informação é bom e útil para computadores quânticos e a internet quântica. Mas e mover matéria de verdade? Estamos longe de teletransportar matéria com feixes de transporte,
mas a matéria é feita de energia, então vamos começar tentando mover energia. Para isso, vamos expandir um pouco o experimento mental. Desta vez, daremos a Alice e Bob 10 pares de Bell. Se Alice medir o spin de todos os 10, ela saberá o spin de todos os 10 de Bob, supondo que ele use a mesma direção de medição para cima para baixo. Vamos adicionar mais uma característica. Diremos que os qubits estão todos suspensos em um campo magnético, de modo que o estado de spin para cima tenha uma energia ligeiramente menor do que o estado de spin para baixo. Ao medir o spin, Bob precisará adicionar energia ao sistema para os estados de spin para cima de baixa energia, ou extrair a mesma quantidade de energia para os estados de spin para baixo de alta energia. Como ele não sabe qual será para cima e qual para baixo, se ele medir todos, ele acabará com uma energia líquida zero. Mas e se Alice fizer suas medições primeiro e puder dizer a Bob exatamente quais qubits estão para cima e quais para baixo? Então, Bob pode medir com segurança apenas os qubits que lhe permitirão extrair energia do sistema. Alice sempre terá gasto mais energia fazendo as medições do que Bob pode extrair, então a conservação de energia não é violada. Mas certamente parece que Alice teletransportou sua energia gasta para Bob. O vácuo quântico, a chave que faltava. Lembre-se, o vácuo na mecânica quântica não é um nada passivo da física clássica. Cada ponto no espaço é permeado por campos quânticos, cujas excitações nos dão as partículas e forças. O estado de energia mais baixo desses campos tipicamente é zero, significando nenhuma partícula, um vácuo perfeito. Mas, devido ao princípio da incerteza de Heisenberg, os sistemas quânticos não podem assumir valores perfeitamente definidos. Então, o estado de energia zero é apenas aproximadamente zero. É zero em média. Mas quando você faz uma medição em um determinado ponto, pode ser um pouco maior ou menor que zero, e as flutuações testemunhadas por uma série individual de medições parecem completamente aleatórias. Vamos tentar uma analogia. Imagine um lago. Há uma chuva muito leve, de modo que a qualquer momento a superfície do lago é um padrão de ondulações sobrepostas. A altura da ondulação em qualquer ponto é sutilmente correlacionada com todo o padrão de ondulações. Você adiciona um dispositivo para rastrear a altura da ondulação em um ponto. Por si só, parece flutuar aleatoriamente. Mas, medindo em 2 pontos diferentes, você verá correlações devido ao fato de que está medindo ondulações correlacionadas. Em princípio, você poderia até extrair energia do movimento aleatório de para cima e para baixo, usando o conhecimento que você obtém sobre o padrão global de ondulações. Não só isso, mas sua própria medição causa ondulações, que influencia as medições que você faz em outro lugar no lago. O vácuo quântico é um pouco como a superfície do nosso lago, mas agora todas as oscilações em todas as frequências, tanto positivas quanto negativas, estão simultaneamente presentes, mas equilibradas de tal forma que o lago, o vácuo, parece imóvel ou vazio. Mas quando você olha de perto, você não consegue evitar interagir com o vácuo e, de repente, as flutuações selvagens podem se tornar aparentes. E, assim como a superfície do lago, flutuações em um ponto estão correlacionadas com todos os outros pontos. Cada ponto está emaranhado com todos os outros pontos no verdadeiro sentido quântico. Assim, enquanto as medições do vácuo quântico em qualquer ponto produzem energias aleatórias que, em média, são zero, essas mesmas flutuações quânticas estão correlacionadas com as flutuações medidas em qualquer outro ponto, mesmo que os pontos estejam separados por grandes distâncias. O segredo do teletransporte de energia quântica. A ideia do teletransporte de energia quântica é que esse emaranhamento quântico pode ser usado para extrair energia de um local com base em medições feitas em um local completamente diferente. É a mesma ideia da extração de energia de spins de partículas, exceto que, desta vez, não preparamos pares emaranhados. Em vez disso, usamos um emaranhamento pré-existente no próprio vácuo. O processo de extrair emaranhamento do vácuo quântico é chamado de colheita de emaranhamento.
Este é um tópico interessante por si só. Sugere que dois dispositivos de medição podem se tornar emaranhados apenas medindo regiões espacialmente separadas, mas emaranhadas do vácuo quântico. Esse emaranhamento deve ser capaz de ser usado como um recurso para protocolos semelhantes ao teletransporte. E assim, em 2008, o físico Masahiro Hota propôs o protocolo de teletransportação de energia quântica. Veja uma ideia básica de como funciona. Digamos que Bob agora queira extrair energia livre do vácuo quântico. Como ele realmente estudou física, sabe que isso é impossível por si só. Então, mais uma vez, Bob liga para Alice. Desta vez, Alice nem precisa viajar até Bob para coletar uma partícula emaranhada. O vácuo quântico em sua localização já está emaranhado com o vácuo na localização de Bob. Ela pode fazer uma medição e enviar os resultados dessa medição para Bob por canais clássicos. E Bob pode usar essa informação para extrair energia real. Vamos ver o que os campos quânticos estão realmente fazendo no protocolo QET. Como mencionei anteriormente, podemos pensar no vácuo quântico como sendo composto por todos os modos de frequência possíveis, que juntos se cancelam para produzir o aparente vazio, energia média zero, observado em grandes escalas. Mas esse equilíbrio pode ser perturbado. É perturbado por buracos negros para produzir energia positiva fora do buraco negro e negativa dentro. Isso é a radiação Hawking. E é perturbado pelas medições feitas por Alice e Bob. A medição de Alice gera uma energia positiva, o que significa que ela injetou energia no vácuo. Ela perturbou o vácuo para que os modos vibracionais subjacentes não se cancelassem mais, mas sim produzissem um estado excitado. Bob então usa a informação da medição de Alice para ajustar sua própria medição, o que garante que ele veja os modos vibracionais que foram esgotados para alimentar a excitação de Alice. Bob vê uma densidade de energia negativa no vácuo e descobre que a energia perdida agora está em seu dispositivo de medição. Alice precisa injetar pelo menos tanta energia quanto Bob extrai. É por isso que esse protocolo parece uma teleportação de energia. Energia injetada no vácuo quântico em um local é extraída em um local diferente sem que ela assuma a forma de partículas reais. Não viola a conservação de energia. Também não viola a relatividade, porque a informação de medição que Alice envia a Bob ainda precisa viajar por canais clássicos. O demônio de Maxwell e o vácuo quântico. Essa ideia de extrair energia de um sistema aparentemente aleatório e caótico, usando informações detalhadas sobre o sistema, não é nova. É a mesma ideia do demônio de Maxwell. Nesse experimento mental, começamos com um gás a uma temperatura uniforme. A energia não pode ser extraída dele, porque já está em equilíbrio. Mas introduzimos um agente, o demônio de Maxwell, que monitora cuidadosamente as trajetórias das partículas e as classifica de acordo com a temperatura. Isso produz um gradiente de temperatura, de modo que o trabalho pode agora ser extraído do gás. Parece que obtivemos energia do nada, mas na verdade o demônio teve que gastar energia para fazer os cálculos para classificar o gás e gasta pelo menos tanta energia quanto foi extraída. Assim como Alice teve que gastar energia para classificar o vácuo quântico para Bob. A diferença com a teleportação de energia quântica é que não é possível monitorar diretamente o vácuo local e então extrair energia dele. Essa atividade local injeta mais energia no vácuo do que pode ser extraída. Esse é o lado legal da teleportação de energia quântica. É uma forma de demônio de Maxwell o vácuo em si, de um local remoto, para que possa ser colhido. A realidade da teleportação de energia. Então, a teleportação de energia quântica é possível? A resposta parece sim, embora ainda não seja através do vácuo. Foi demonstrada pela primeira vez em 2022 por uma equipe de físicos principalmente do Instituto de Computação Quântica em Waterloo, Canadá. Usaram qubits emaranhados na forma do spin quântico de átomos de carbono em uma molécula de ácido transcrotônico, usado para criar tintas e cola. Os qubits foram estabilizados e manipulados usando ressonância magnética nuclear, o mesmo fenômeno físico que permite que as máquinas de ressonância magnética funcionem. Um par de qubits emaranhados em seus estados de energia mais baixos foi usado como proxy para o vácuo quântico e um terceiro qubit para mediar a medição.
A equipe descobriu que o processo de medição correto permitiu que energia fosse depositada em um qubit e depois extraída de seu parceiro emaranhado, apesar deste estar no estado de energia mais baixo, ou seja, em princípio, não tendo energia para dar. Essa transferência de energia ocorreu muito mais rápido do que normalmente levaria para a energia viajar naturalmente nesse sistema. Essa demonstração bem-sucedida da teleportação de energia quântica foi rapidamente seguida por um experimento independente em 2023, usando o computador quântico supercondutor da IBM, confirmando que o QET parece ser possível em ambientes de laboratório realistas. O futuro distante, mas incrível. A quantidade de energia transferida nesses experimentos é muito pequena. O mesmo acontecerá se um dia conseguirmos fazer isso via emaranhamento do vácuo. Este último também terá um alcance muito limitado, mas isso ainda poderia ser útil em computadores quânticos e vários nanodispositivos. Mas além de mover energia, os experimentos de QET podem ser ainda mais valiosos para entender a natureza do emaranhamento e do vácuo quântico. Lembre-se que o QET no vácuo quântico leva a uma densidade de energia negativa. Esse é o tipo de densidade de energia necessária na relatividade geral para produzir efeitos exóticos como buracos de minhoca e motores de dobra. Sabemos há algum tempo que densidades de energia negativas são possíveis, por exemplo, no efeito Casimir, onde certos modos vibracionais são excluídos do espaço entre placas condutoras paralelas. Mas o efeito Casimir requer a presença dessas placas, que mais do que cancelam o efeito da energia negativa entre elas. Mas o legal da densidade de energia negativa do QET é que ela pode ser gerada remotamente, o que, em princípio, pode significar que seu efeito na curvatura do espaço-tempo pode ser estudado, e quase certamente se mostrará inútil para o movimento mais rápido que a luz ou a capacidade inevitável de viajar no tempo, que resulta do FTL. O universo parece ser generoso apenas com brechas que não violam a relatividade dessa maneira. Mas a teleportação de energia quântica pode nos dar uma nova compreensão da conexão entre energia negativa, emaranhamento do vácuo e a curvatura e até mesmo o tecido do espaço-tempo. Implicações e perspectivas da QET. A beleza da teleportação de energia quântica reside não apenas na sua aparente contradição com o senso comum, mas na sua profunda conexão com os princípios mais fundamentais da mecânica quântica e da relatividade. Ela nos força a reavaliar o que entendemos por vazio e como a informação pode ser o verdadeiro motor da manipulação da realidade energética. Apesar das pequenas quantidades de energia atualmente teletransportadas, o potencial para o futuro é imenso. Imagine computadores quânticos que podem transferir energia entre seus componentes sem perdas significativas de tempo ou com a necessidade de conexões físicas diretas, aumentando drasticamente a eficiência e a velocidade de processamento. Além dos computadores, a QET pode abrir portas para uma nova geração de sensores quânticos ultrassensíveis, capazes de detectar as menores flutuações no vácuo, e assim, revelar fenômenos que hoje nos escapam. A capacidade de ler o emaranhamento inerente ao espaço-tempo pode levar a avanços revolucionários em áreas como a detecção de ondas gravitacionais e a exploração de buracos negros. É importante ressaltar que a QET não é uma fonte de energia livre, no sentido popular. Ela não cria energia do nada, mas sim a move de um ponto para outro, sempre respeitando a conservação de energia. A energia inicial para a medição de Alice é o combustível que permite a extração de Bob. No entanto, a eficiência dessa transferência é o que a torna tão intrigante. Em sistemas quânticos, onde a manipulação de pequenas quantidades de energia é crucial, a capacidade de transferi-las instantaneamente, do ponto de vista da transferência de energia em si, desconsiderando a velocidade da luz da informação clássica, pode ser um divisor de águas. A busca por uma compreensão mais profunda do vácuo quântico e suas propriedades é uma das fronteiras mais emocionantes da física. A QET nos oferece uma ferramenta única para investigar esse reino misterioso, onde a realidade se manifesta de formas que desafiam nossa intuição. À medida que os experimentos se tornam mais sofisticados e a tecnologia quântica avança, podemos esperar que a teleportação de energia quântica saia dos laboratórios e encontre aplicações práticas que hoje mal podemos imaginar. O futuro é quântico e as possibilidades são infinitas. O desafio agora é escalar esses experimentos, superando as limitações técnicas e ambientais para aumentar a distância e a quantidade de energia teletransportada.
Cada avanço nos aproxima de um entendimento mais completo do nosso universo e das leis que o governam. A QET é um lembrete poderoso de que a física ainda tem muitos segredos a revelar. A cada descoberta, nossa percepção da realidade se expande, e o que antes parecia impossível se torna um passo a mais na jornada do conhecimento. Pensando no futuro, a pesquisa em QET pode até mesmo pavimentar o caminho para novas tecnologias de propulsão ou comunicação, que hoje parecem pura ficção. Embora os motores de dobra e os transportadores ainda sejam sonhos distantes, o estudo da teleportação de energia nos dá insights valiosos sobre as propriedades do espaço-tempo e as interações quânticas. A beleza da QET está em como ela nos permite interferir de forma inteligente com o próprio tecido da realidade quântica. Não é sobre quebrar regras, mas sobre compreendê-las tão profundamente que podemos explorá-las de maneiras surpreendentes. É a prova de que o universo, com toda a sua aparente solidez, é um lugar muito mais flexível e misterioso do que imaginamos. Imagine um dia em que pequenas quantidades de energia possam ser transferidas instantaneamente para alimentar micro-robôs em ambientes hostis, ou para iniciar reações complexas em nível molecular sem a necessidade de conexões físicas. As aplicações seriam vastíssimas, desde a medicina até a exploração espacial. No cerne da QET está o emaranhamento, a ação fantasmagórica à distância que tanto intrigava Einstein. Ao estudar como a energia pode ser teletransportada através dessa conexão fundamental, estamos, de fato, desvendando os segredos mais profundos da natureza do emaranhamento e sua relação com a energia. Finalmente, é um testemunho da curiosidade humana e da persistência científica. Continuamos a empurrar os limites do que é conhecido, desvendando a complexidade do cosmos, uma descoberta quântica por vez. Se você achou essa jornada pelo vácuo quântico tão fascinante quanto nós, curta e compartilhe este artigo para que mais pessoas possam desvendar os mistérios do universo.